Eu vou apresentar o processo de beneficiamento e industrialização de terceiros. Para isso eu vou abrir um contrato que é utilizado pelo agronegócio. Esse contrato que eu vou mostrar de exemplo, ele é um contrato de beneficiamento. O processo de beneficiamento ou de industrialização de materiais, ele passou a ser passível para o agronegócio por meio de um novo tipo de contrato, que esse objeto ele vai ser ou de beneficiamento, como a gente tem nesse contrato, ou então de industrialização. Então o que vai mudar? Além do nosso objeto de contrato, eu vou dar um F5 aqui para mostrar, o objeto ele é destinado à operação que a gente deseja fazer. Neste exemplo é de beneficiamento, então todas as outras demais operações nele vão ser relacionadas a beneficiamento. Se fosse industrialização, o nosso objeto de contrato seria industrialização. E algumas partes no qual esse contrato aqui se encontram como beneficiamento, como tipo e como essa guia beneficiamento, sendo industrialização, eles passam com o nome de industrialização. Bom, mas o que seria esse processo de beneficiamento ou industrialização? Por meio da nossa cultura, que nesse caso seria o soja em grãos, a gente vai produzir um outro material, ou seja, um produto por meio dessa quantidade de grãos de soja, que nesse caso vai ser o óleo de soja. Esse óleo de soja a gente informou também na hora que foi feito o processo de criação do nosso contrato. Além disso, esse contrato de beneficiamento ou de industrialização, ele dispõe de um botão de produção. Por meio desse botão de produção, a gente consegue fazer todo o controle de produção do contrato. Dentre eles, a gente tem a quantidade contratada, que é conforme consta na nossa capa do contrato, a quantidade depositada, que seria nesse mesmo momento a mesma quantidade a beneficiar, ou seja, ele já possui uma nota de entrada para esse contrato, por isso que ele já disponibiliza dessa opção. Então, além de eu mostrar essas primeiras partes, antes de fazer o processo de geração da produção, que seria do processo de beneficiamento, eu vou mostrar essa carga de entrada através do histórico do contrato, que ele se encontra aqui, a nossa primeira carga de entrada para o nosso contrato de 10 mil, o qual aparece tanto lá na quantidade depositada quanto no saldo a beneficiar. Como esse contrato ele já possui essa quantidade de carga de entrada, ou seja, desse saldo, eu vou voltar agora para a guia de produção. Então, com margem nesse saldo a beneficiar, a gente consegue gerar as ordens de produção, ou seja, que seriam as solicitações para produzir, no caso, o nosso óleo de soja. Então, nesse caso, eu vou clicar no botão Gerar OP, mediante a nossa engenharia de produto, ou seja, em relação ao pai e filho. O pai, no caso, seria o nosso produto, no caso, o nosso soja em grãos, que a gente precisa de 5 quilos de soja em grãos para gerar, no caso, a quantidade de 1 quilo de óleo de soja. Nesse exemplo, tá? Aqui ele já nos traz a quantidade automaticamente com relação à engenharia, de que se eu tenho 10 mil de quantidade de entrada, eu consigo gerar 2 mil de óleo com relação a essa engenharia. Nesse exemplo, eu vou gerar, ao invés de uma única ordem de produção, eu vou gerar duas. Então, vamos colocar, ao invés da quantidade de 2 mil, eu posso colocar quantidades variadas. Nesse exemplo, eu vou colocar uma com quantidade de 1000. E vou informar uma data. E vou clicar no botão de confirmar. Então, ele vai gerar a nossa ordem de produção. Eu vou clicar no botão de confirmar. E ele já vai nos habilitar ela aqui embaixo, na guia de ordem de produção. Então, ele vai nos informar a data, o número que foi gerado e a solicitação que ela está liberada, ou seja, que ela já foi previamente cadastrada e que a partir dessa quantidade solicitada de 1000,
litros de óleo, a gente necessita de 5.000 quilos, no caso do nosso soja em grãos. Antes da gente realizar esse processo, que vai ser as leituras das ordens de produção, eu vou gerar mais uma outra ordem de produção. Nesse exemplo aqui eu posso colocar como 1.000 ou poderia colocar uma quantidade menor, por exemplo 500, o sistema ele deixaria. Mas poderia colocar 500 tranquilamente. E é o que eu vou fazer nesse exemplo, eu vou deixar uma com 500 também. Então, para ser uma quantidade menor, ele vai gerar uma segunda ordem de produção. E aqui ele vai nos colocar também a quantidade, ele vai fazendo o cálculo de acordo com o que a gente fez de solicitação, para quanto que vai ser necessário do nosso soja em grãos para realizar o processo. Fazendo uma analogia aqui a nosso contrato, então o que a gente tem ainda disponibilizar de saldo a beneficiar é justamente a diferença da quantidade que a gente já tem previamente ocupada, que seriam nessas duas ordens de produção. Aqui a gente tem um somatório de 7.500 e a quantidade que a gente tem ainda a beneficiar da nossa entrada de 10.000, então seriam de 2.500. Então o próximo passo, após a gente ter gerado as nossas ordens de produção, vai ser realizar o processo de leitura. Para realizar o processo de leitura, vai ser utilizado então o leitor de ordem de produção. Então a gente vai fechar o contrato e vai acessar ele. Então eu vou acessar a guia de manufatura, movimentos, leitor de movimentos de produção. Eu vou já deixar ele previamente parametrizado. E aqui eu vou estar informando as nossas ordens de produção. Então aqui no campo OP eu vou informar o código da nossa ordem de produção, mediante que foi gerado através do botão gerar OP por dentro do controle do contrato. Então eu vou clicar no Enter para que ele possa fazer o processo de leitura. Aqui nessa quantidade da nossa ordem de produção, ele nos informa o saldo mediante o que foi solicitado e eu posso ler essa quantidade total ou parcial. Nesse primeiro processo, eu vou ler a quantidade total, ou seja, esses 1.000. Então, eu só vou clicar e confirmar. Então, ele vai fazer a leitura. Então, ele vai nos informar que ele vai dar entrada no grão de soja, que ele necessita de 5.000. Ele vai nos produzir 1.000 de óleo de soja e como contrapartida, ou seja, ele vai nos produzir um subproduto, nesse caso, que vai ser o nosso farelo de soja. Então, eu vou clicar em confirmar para ele fazer o nosso processo de beneficiamento, ou seja, pelo processo do leitor, a nossa entrada. Após esse processo concluído, a gente vai voltar ao nosso cadastro do nosso contrato, para a gente visualizar o que de fato entrou, já mediante a nossa leitura. Então, com o contrato informado, a gente vai voltar e vai acessar o botão de produção. Então, agora, essa primeira ordem de produção, a 2603, que anteriormente ela estava com a situação liberada, após ela ter sido criada, após ser feito o processo de leitura, ela passa a ter a situação como encerrada. Então, da quantidade solicitada de 1.000, a gente de fato fabricou 1.000. Então, ele mostra a quantidade que a gente tinha necessária e fabricada. E já nos mostra aqui embaixo o subproduto, que nesse caso seria o farelo, que lhe deu a entrada de 2.000. Então, se a gente clicar na de baixo, ele vai nos mostrar que ele ainda não tem esse subproduto e não tem essas informações porque essa OP ainda ela não foi lida. Então, vamos seguir primeiro ainda com essa 2603. Como essa OP ela já foi lida, ou seja, a gente já tem uma quantidade
a faturar, que primeiramente seria uma nota de devolução com relação aos grãos que a gente fez o processo de beneficiamento. Então a gente vai clicar no botão de NF Devolução. Por meio do botão NF Devolução, ele vai nos habilitar a tela de devolução simbólica da nossa matéria-prima, ou seja, da nossa soja em grãos. Pela nossa quantidade a devolver de 5.000, se a gente quiser, a gente pode devolver essa quantidade total. Só que em relação à nossa nota de entrada, que a gente fez a entrada no nosso armazém, ela vai ser parcial, porque a nossa nota de entrada, inicialmente, ela é de 10.000, conforme já foi visto anteriormente. Então, nesse caso, eu vou deixar também essa quantidade de 5.000, eu só vou informar uma série e vou fazer o processo de devolução mediante essa quantidade de 5.000. Então, nesse momento, ele vai gerar o processo da nota de devolução. Então, ele nos informa que a nota ela foi criada com sucesso. Então, o que modifica para o nosso contrato, tá? No controle da produção, ele vai informar que ele já teve uma quantidade devolvida e ele já teve uma quantidade beneficiada anteriormente. Dessa quantidade que já foi beneficiada, ele ainda tem um saldo a faturar, ou seja, esse saldo a faturar seria com base no nosso serviço de beneficiamento, ou seja, por meio desse serviço a gente já faz o processo de devolução inicialmente simbólica da nossa matéria-prima, que no caso seria a soja em grãos, e com relação ao nosso processo de beneficiamento, a gente consegue gerar uma nota de serviço. Então, para a nossa geração da nossa nota de serviço, a gente vai clicar no botão Faturar Serviço. Através desse botão, ele nos habilita então o faturamento do serviço de beneficiamento, que a gente pode fazer ele com base no nosso próprio beneficiamento da quantidade que a gente deseja ser total, e com relação à nossa nota de devolução, ele faria um processo total se a gente informasse esses 5.000. Caso a gente quisesse informar uma quantidade menor, por exemplo, como 2.000, ele nos informaria a quantidade parcial, devido a gente estar fazendo uma quantidade a menor ao que foi já previamente devolvido de acordo com essa nota aqui. Posteriormente também vou mostrar os vínculos das notas. Então, nesse exemplo, eu vou manter esse 2.000 e vou colocar um serviço para que a gente possa fazer esse processo. Esse meu material é um material do tipo serviço que eu estou utilizando aqui. Só informei uma outra. Informar os outros dados de condição de pagamento. E também ter essas demais informações. Aqui eu já tenho a conta gerencial. E também já tem a nossa conta financeira. Vou também informar o número de série. Após eu ter preenchido esses dados, eu vou só clicar no botão confirmar, para que ele possa fazer o processo de geração. Então a nossa segunda nota, que nesse caso vai ser uma nota de serviço parcial, ela já foi concluída. Então, nesse primeiro processo, ele nos informa que já foi faturado 2.000, e dessa quantidade que a gente beneficiou, de 5.000 a gente já faturou 2 e a gente ainda tem 3.000 para faturar. Tendo essa quantidade a faturar de 3.000 ainda, posteriormente a gente consegue fazer uma outra nota de faturamento de serviço. Mas antes disso eu vou mostrar as notas e os seus vínculos. Então, no botão de notas, ele vai mostrar a nota de entrada, que inicialmente a gente fez para dar entrada das quantidades a serem beneficiadas, a nossa primeira nota,
que foi a nossa nota de devolução simbólica de 5.000. Essa nossa nota, ela tem relacionada a nota de serviço. Na verdade, ela está relacionando a nossa nota de entrada, a nossa carga. E essa nossa nota de serviço, ela vai estar relacionada à nossa nota que a gente acabou de fazer o processo de devolução simbólica. Então, a nossa nota de devolução simbólica, ela vai estar atrelada como referência à nossa nota que a gente fez a entrada da carga. Então, aqui a gente tem a nossa nota que foi feito o processo de entrada da carga, que seria de 10.000 e a gente já fez a devolução de 5.000. O mesmo ocorre, deixa eu voltar aqui para as notas, com a nossa nota do serviço. Então, essa nossa nota de serviço, ela vai estar nesse momento relacionada à nossa nota de devolução simbólica. Então, mediante a quantidade, o quanto que a gente já fez o processo de devolução. Então, após a gente ter feito esses processos de geração das notas, a gente consegue fazer ou uma nova entrada de carga, ou então também conseguir utilizar a nossa próxima OP, que seria no caso a 2604, que a gente vai fazer o processo de leitura dela parcial. Então, como a gente fez anteriormente, a gente vai acessar lá o cadastro de leitor de movimentos. Se já tiver ele parametrizado, não precisa informar esses dados e a gente vai informar a nossa OP. Essa nossa OP, a quantidade dela é de 500. Nesse caso, como a gente quer fazer um processo parcial, eu posso colocar metade, eu posso colocar 100, eu posso colocar 200. Então, dependendo do quanto que eu tiver feito essa quantidade, ela vai fazer o processo de leitura. Nesse caso, já para facilitar a visualização, eu vou colocar metade de 250 e vou confirmar o processo. Então, ela vai me colocar já todos os insumos, tanto a soja em grãos, toda ela vai me gerar parcialmente. Vou confirmar o processo. Então, ela já me leu a OP parcialmente. Então, agora a gente volta para o nosso contrato para verificar como é que ficou o processo. Então, voltando para o contrato. Voltando agora para o nosso contrato, no botão produção, aqui ele vai nos informar a quantidade da nossa segunda OP, da 2604, como quantidade liberada, porque mediante o que foi solicitado, a gente só fez parcialmente o processo, ou seja, a gente só fez a quantidade parcial e ele nos informa mediante o que a gente solicitou, o quanto que ela já fabricou. Se agora eu quisesse fazer o processo de devolução parcial, eu conseguiria fazer esse processo conseguiria fazer o processo de devolução parcial. Mas como a gente não concluiu, eu vou primeiramente concluir ela para que daí na sequência a gente consiga fazer esse processo das gerações de notas. Então vamos ler novamente com a quantidade faltante, para que a próxima situação dela, ao invés de ser liberada, ela já mostre como encerrada e tenha mais a quantidade do subproduto. Então, já para facilitar, já deixei previamente os parâmetros aqui do nosso leitor de movimentos. Então, eu vou clicar no Enter para que ele possa fazer o processo de leitura. E nesse caso, eu vou fazer a leitura total, para que a gente consiga fazer tanto os processos das notas de devoluções e dos próximos faturamentos. Então, vamos ler a OP, ela vai dar o processo
tanto da nossa soja quanto do nosso farelo, e eu vou concluir. Após finalizado o processo, a gente vai voltar para o nosso contrato e ver se ficou como finalizado, como encerrada a nossa situação dessa OP. Então, voltando para o cadastro do nosso contrato, vou clicar na guia de produção. Aqui agora, na OP 2604, agora sim, ela consta com a situação como encerrada. E no subproduto, que anteriormente estava com a quantidade de 500, ele passa para 1000, assim como na quantidade fabricada, que antes estava de 250, agora consta com 500. Então, mediante esse processo, agora eu consigo fazer tanto o processo de devolução das notas, assim como o do serviço. Então, previamente vou fazer a devolução rapidinho dessa nota, devolução simbólica, no caso dessa quantidade, de 250, e na sequência fazer o processo do faturamento do serviço. Então aqui, conforme mencionado anteriormente, ele continua com uma quantidade de serviço a ser faturada, que seria de 5.500. Por conta dos 5.000 que ainda não tinham sido faturados, e por conta desses outros 250. Na verdade, pelos 5.000 são dos 3.000 anterior, somados a esses 250. Então a gente vai faturar toda essa quantidade de serviço em uma única só vez. Informar a série que eu desejo. Aqui, como eu estou fazendo o faturamento total, ele vai se referir às duas notas. Primeiro, a nossa primeira nota de devolução, que a gente só tinha faturado R$2.000, na verdade, quantidade de 2.000, com relação aos grãos de soja, e que a gente tinha ainda uma quantidade de 3.000 a ser devolvida, a ser faturada relacionada ao serviço. E mais essa quantidade que a gente fez o processo agora de faturamento desse serviço de 2.500. Então, por isso que ele está vinculado a essas duas notas. Após ser feito o processo de geração, quando a gente efetuar a consulta das notas, então ele vai nos mostrar todas as notas vinculadas. E essa primeira nossa nota de serviço, de devolução simbólica dos 2.500, que ela vai estar com referência à nossa carga de entrada, o qual ela foi feito o processo de devolução, e aqui embaixo a nossa outra nota de serviço, no qual ela está constando com as duas notas aqui de referência. Primeiro, essa primeira nota de devolução, no qual ela faltava ainda ser faturado o serviço de 3.000 com relação a ela, e a outra segunda nota que a gente faturou ela totalmente. Então, quantas notas seriam esse o processo? Na sequência, eu vou mostrar apenas o processo da carga das cargas, que para que a gente consiga gerar tanto uma carga para o farelo, quanto uma carga para o óleo. Então, para facilitar o processo, eu já acessei aqui o painel gerencial de pesagens e a gente vai clicar em nova carga. Nesse caso, como a gente deseja que seja efetuado um processo de saída, vai ser uma carga do tipo carregar. E eu vou informar o tipo de contrato que eu desejo, que é de beneficiamento, e vou na sequência informar o meu contrato. Aqui eu vou informar o meu CA que eu estou utilizando e vou informar também um veículo. Aqui é um detalhe bem importante, que na carga eu consigo, dando um F5, eu consigo informar o que eu desejo estar efetuando o processo
da geração dessa carga, se ela vai ser uma carga voltada para o óleo de soja ou se ela vai ser uma carga voltada para a saída do farelo. Então ele informa a quantidade que a gente tem produzido e o quanto que a gente conseguiria, nesse caso, estar dando de saída. Nesse exemplo, eu vou fazer a saída apenas do óleo de soja. Então, vou manter ele informado. E vamos gerar a nossa carga. Então, após ser feito o processo de geração de carga, a gente vai fazer o processo de pesagem e sim ver depois como é que vai ficar no contrato. Nesse caso aqui eu vou colocar uma quantidade inicial. E a pesagem final. Então aqui, mediante a quantidade da primeira pesagem de segunda, eu tenho o peso líquido de 1000. Nesse caso, a gente não vai estar utilizando a tabela de classificação para classificar os grãos, porque já é um produto final, nesse caso, já foi um processo de produção, então só deixei aqui como testado. Vou colocar para confirmar, e sim, eu vou encerrar essa carga. Aqui ele só me apresentou uma questão relacionada a uma inconsistência, mas ele conseguiu finalizar a carga. Então, agora que finalizou o processo, a gente vai voltar para o contrato e ver como que ficou essa nossa carga de saída para o óleo. Aqui já com o contrato aberto, então a gente vai conseguir visualizar essas cargas de saída pelo botão também do histórico do nosso contrato. Então, pelo histórico do contrato, a gente tem a guia da cultura, ou seja, que são todas as cargas que são dadas de entrada para o nosso contrato, e também temos o histórico das cargas de produtos e subprodutos. Nesse caso aqui, a gente efetuou uma saída, certo? De apenas uma quantidade de 1000 do nosso produto do óleo, sendo que dessa quantidade a gente ainda pode retirar 500. O mesmo também acontece com o nosso subproduto, que é o farelo. Então, que na sequência a gente vai fazer a saída da carga do farelo. Da mesma forma que anteriormente, eu já acessei aqui para agilizar o processo, o painel de pesagem. A gente vai clicar em nova carga. Essa também vai ser uma carga do tipo carregar, porque ela vai ser uma saída de um contrato de beneficiamento. Vou informar o CA, eu vou colocar um veículo, e aqui, ao invés de ser utilizado o óleo de soja, eu vou escolher para ser utilizado o farelo para fazer o processo de saída. Tudo parametrizado, eu vou confirmar para que seja gerada a nossa carga. Nesse processo eu vou efetuar a pesagem. Vamos colocar 3.000. Então a gente vai ter o peso líquido de 2.000. Vamos testar. E aqui ela já vai nos dar a opção de fazer o processo de encerramento da carga. Mediante a quantidade que a gente tem informado aqui antes, era como a gente viu anteriormente no contrato. No histórico aqui que a gente tem a quantidade de 3.000 para retirar, só que nesse momento a gente quer retirar apenas 2.000. Então vamos confirmar o processo. Confirmado o processo, a gente só vai voltar para verificar como é que ficou o nosso contrato. Já acessando o cadastro do contrato, então, na guia histórico, quando a gente acessar histórico das cargas, agora também vai ter a carga que a gente fez o processo de saída do farelo e quanto que a gente retirou. E aqui nessa guia de baixo mostra também a quantidade retirada e quanto a gente pode ainda retirar. Ou seja, se a gente quiser fazer mais 2 cargas
claro, cada uma separada, o que é do óleo separado pelo óleo e o que é do farelo separado. A gente consegue fazer ainda mais 2, 3 cargas mediante a quantidade que a gente for informado no processo para ser efetuada a retirada. Então, esse seria o processo de beneficiamento e industrialização de terceiros, no qual a gente consegue fazer tanto o processo da geração dos OPs, efetuar o processo de notas de devolução, de faturamento de serviço, e além disso, posteriormente a gente consegue fazer uma saída tanto do nosso produto que foi beneficiado, no caso como o óleo de soja, assim como o subproduto, que nesse exemplo foi o